E aí, galera do Altos Agitos, estamos aqui em mais uma live, Altos Agitos Live, em todas as redes do Altos Agitos, toda quarta-feira, fique ligado, sempre com um convidado super especial. E hoje eu tenho aqui comigo o Sérgio Mazul. Tudo bom, Sérgio? Beleza, Mai, tudo certo? E aí, galera, quero dar uma saudação aí para todo mundo que está conferindo essa live no Altos Agitos. Então, Sérgio, se apresenta para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho de você aqui, resumidamente, assim. Então, eu sou proprietário do Blood Rock Bar, né, um bar de rock e metal há 11 anos em Curitiba. Eu também canto em uma banda na qual eu divido os vocais, inclusive, com uma senhorita chamada Mizuho Lin, é uma banda chamada Semblant, é uma banda de metal, que tem um contrato global com uma gravadora chamada Frontiers Records, que, para quem conhece bastante de rock and roll, é a mesma gravadora do Whitesnake, do Foreigner, do Journey, Mr. Big, vários outros grandes nomes da música aí. Em paralelo, eu também comecei esse ano uma trajetória como escritor e eu lancei uma graphic novel em parceria com meu grande amigo ilustrador André Meister, chamada Semblant Blood Chronicles, que é uma saga em quadrinhos baseada em algumas letras que eu escrevo já desde 15 anos atrás, né, quando a Semblant surgiu. São músicas que eu escrevo e componho para a banda que serviram de base para o roteiro dessa saga em quadrinhos. Hoje, acho que são essas as minhas frentes principais de negócio. Na Frontiers Records, gravadora da Semblant, eu também sou produtor musical, componho e escrevo músicas para outros artistas também. Você também já apresentou um programa no Mundo Livre, né? Se eu não estou enganado, assisti algumas vezes. Isso. Na Metal, né? Isso. Não. Por alguns anos, eu, à frente desse programa, junto com o André Smirnoff, trouxe várias novidades para o público de Curitiba a nível de metal, né? Especificamente heavy metal e todos os seus subgêneros, através do Midnight Metal, que foi esse programa. Esse programa, no momento, não está acontecendo mais na Mundo Livre, mas tem aí um spoilerzinho que nós já estamos gravando um piloto para fazer um programa chamado Metalheads TV, que vai ao ar logo, logo, em algumas redes que vocês ficarão sabendo em breve. É bastante coisa, quarentena movimentada. Pois é, e é por isso que a gente te chamou aqui, justamente porque a sua quarentena está movimentada e a gente queria saber um pouquinho, né, de como é que você está lidando com tudo isso, como é que você está fazendo tudo isso durante essa bagunça. E eu queria começar falando sobre o Blood, né, que eu tenho uma paixão muito grande pela Blood, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo também. E dói o coração da gente, né, ver o Blood fechado e não poder ir lá e não tem nem notícias do que está acontecendo, né? Então conta pra gente como é que está sendo lidar com tudo isso. Quais saídas vocês estão buscando para poder manter ele, né? Para poder fechar de vez, digamos assim. Olha, a gente adotou uma conduta um pouco mais cautelosa com o Blood nesse período de pandemia, tá? Muitos bares e muitas iniciativas tiveram sucesso e êxito no momento em que a quarentena chegou, todo o comércio fechou e a criatividade de todos os empresários nos mais variados ramos de atividade teve que trabalhar na velocidade da luz para achar algumas soluções, né? Então, basicamente, a gente, ao invés de avançar e se afobar com a situação, deu 2 passos para trás, respirou um pouco e começou a entender o que realmente estava acontecendo com esse momento. O capital que a gente estava destinando para algumas reformas, melhorias na estrutura, renovação dos equipamentos, a gente segurou, né, interrompeu algumas coisas que a gente estava fazendo lá, justamente para poder manter as contas fixas pagas em dia, né? Eu acredito que todos que ainda tinham um respiro ou um resguardo no capital de giro devem ter adotado esse mesmo comportamento, né?
Então, a gente começou a sentir como as coisas aconteciam. No início da pandemia, todos achávamos que tudo ia durar 2 meses, né? E estamos aí já no 5º mês de Blood fechado e bares, casas noturnas, produtores de eventos estagnados. Nesse processo, a gente resolveu engajar os nossos seguidores nas mídias sociais com alguns conteúdos bem relevantes, curiosidades e informações sobre o mundo do rock, mundo do metal, e, ao mesmo tempo, compartilhar lives de bandas daqui de Curitiba e que passavam pelo nosso palco com frequência, para as pessoas também conhecerem a página no Facebook ou no Instagram TV, né, o perfil do Instagram dessas bandas, para segui-las e a colaborar com as iniciativas delas online. Os parceiros, como Heineken, Jack Daniels, todos começaram a adotar algumas medidas nesse período para dar um reforço para que todos os bares possam sobreviver. Então, campanhas de vaquinha online, de vouchers de consumo para quando a retomada das atividades suceder, as pessoas podem consumir naquele período. Então, isso tudo deu um respiro maior para que a gente pagasse contas, para que a gente continuasse funcionando. Hoje, o status atual da grande maioria é fomentar atividades como restaurante, né, a pegar na parte gastronômica, com delivery, takeaway, e alguns bares têm feito isso com êxito incrível. Vou citar o exemplo aí dos parceiros, por exemplo, o Sebas Rock Bar, que tem funcionado como gastropub, né, com mesas limitadas por reserva através do WhatsApp, e como é que eu posso dizer? Um serviço de open food ali para essas mesas limitadas. Né, o Crossroads, que tem feito um drive-thru já há algum tempo, né, fez um evento de drive-in. Nós, no momento, demos um passinho para trás de novo, porque não queremos restartar o mínimo das nossas atividades ainda, descaracterizando o que a gente vem fazendo há 10 anos. Né? Que é pelo menos ter 2 músicos no palco, fazendo um acústico ou um pocket show, funcionar com 20% da capacidade, mas já operando como se fosse um mini Blood. Né? Esse é o nosso planejamento agora. Estamos esperando a resolução dessas medidas atuais, desses protocolos atuais da prefeitura. O protocolo atual vai até o dia 17. Né? E falando um pouco mais sobre isso, eu acredito que, se não fosse a pandemia, um ponto positivo foi que bandas e artistas, para continuarem se mantendo em evidência, acharam uma saída através das lives, das plataformas digitais, das vaquinhas online do PicPay, e isso possibilitou o conhecimento de tecnologias de exibição de lives online. Né? Quando que as pessoas iam pensar isso? Isso estava ali o tempo todo. Né? Tem muita gente reinventando agora, né? Você podia exibir uma live pelo seu canal do YouTube, você poderia exibir uma live do estúdio onde você ensaia, né? Bares como o Manifesto de São Paulo, que é um bar que até tem uma compatibilidade muito grande de posicionamento com o Blood, eles foram pioneiros num esquema de lives muito bem estruturadas, que são exibidas para todo o território nacional, para todo mundo, e eles massificaram a divulgação e o formato disso para que todos os finais de semana, eles já estão voltando a funcionar como pub, mas durante a semana, quando o bar não está aberto, tem uma live sendo exibida. Então, isso pode vir a ser, sim, uma tendência para o próximo ano e para o pós-pandemia. Não acho que esse seja um novo normal, como muitas pessoas estão falando. Né? O novo normal não é algo que veio para ficar, é o que tem para hoje. Somos todos nós nos adaptando com o que podemos no momento. Né? É isso. Então, a gente pode ficar feliz aí pensando no Blood reabrindo, que digamos no final do ano, já com uma capacidade reduzida. Isso, o nosso plano é esse, voltar a operar com a capacidade reduzida e, pelo menos, ainda que minimamente, dentro da operação que a gente fazia. Porque a gente defende muito a questão de que os músicos já estão fora dos palcos há muito tempo e que
mediante aglomerações que a gente vê em terminais de ônibus, feiras livres, shopping centers, outros comércios aí estão reabrindo com cuidados de asepsia, máscara, álcool gel, né, possibilidade de lavar as mãos o tempo todo, manter uma higienização o tempo todo. Acredito que com os cuidados certos e menos circulação de pessoas, 20% da capacidade, 2 músicos no palco com distanciamento certo não vão causar problemas e pode ser o início da retomada para os nossos artistas e nossos músicos voltarem para o lugar deles, que é o palco, né? A gente com certeza vai voltar logo, logo, então vocês não precisam ficar medo, nós estamos aí firmes e fortes. Essa é uma notícia boa para a gente que é público, para você que é do bar e para os músicos, com certeza, que eu acho que agora vamos falar um pouquinho deles que estão parados aí. Alguns não estão parados, né? Alguns estão se reinventando, fazendo live. Mas vamos, live não enche barriga, né? Live não paga conta. Realmente, não paga conta. A gente sabe que... Mantém assim. Acho que mantém a relação com o público, mantém o nome da banda, mas não paga conta ainda, né? Sim. Eu acho que é uma maneira que foi encontrada, né? Para esse período da banda poder manter sua relevância, poder manter o público alimentado de conteúdo. Por exemplo, uma coisa que várias bandas estão fazendo, e um spoiler que eu vou dar para vocês aqui desde já, até a Semblance também vai fazer, já está fazendo, é o lance das lockdown sessions, né? Os músicos, cada qual na sua casa e na sua estrutura de home studio, gravando suas partes, depois sincando as músicas, mixando, masterizando e podendo colocar um clipe, um vídeo deles performando um som aí com o distanciamento social e fazendo acontecer. Isso tem sido uma epidemia positiva na internet, no cenário musical no mundo todo, inclusive não só eu, como também minha parceira de Semblance, Mizuho Lin, o grande Renan Zonta, da banda Electric Mob, e o Ben-Hur, da banda Electric Mob também. Nossas bandas fazem parte da mesma gravadora, e a gente gravou um lockdown session, uma collab, né, com vários músicos de bandas renomadas do mundo inteiro, em um som chamado Push Through, que está no YouTube aí, né, que é uma iniciativa da nossa gravadora, uma iniciativa chamada Frontiers All Stars, né, para integrar músicos de várias bandas ao redor do mundo, gravando um mesmo som. Isso foi muito legal, e num formato um pouco mais até caseiro, muitas bandas estão fazendo isso aqui. Eu acho que isso é uma maneira que as bandas também encontraram fora as lives de se manterem operando aí, né? De se manter trabalhando, de trabalhar um pouquinho essa coisa também de produzir em casa, produzir à distância e fazer é um videoclipe, né? Você está produzindo música ainda, assim. Tem muita gente, agora também entrando nesse lado de produção em casa, lançando coisa nova agora, né? A Semblance mesmo lançou o Obscura no começo da pandemia, não foi? Sim, a gente lançou o disco novo no dia 6 de março, que foi exatamente uma semana antes de todo o caos da pandemia começar. Pelo menos o disco teve um arranque muito legal, e para ele continuar sendo trabalhado de uma maneira positiva, a gente teve que refazer nosso planejamento, né? Eu vou falar do nosso exemplo, que eu acredito que vários outros músicos que estejam assistindo a live aí podem tomar para si como uma maneira de remontar estratégias, de se readequar. A gente planejou 2020, lançando o disco no início de março. No final de março, a gente lançaria a nossa saga em quadrinhos, pela editora Darkside, e em abril embarcaríamos para a Europa para uma turnê de 22 shows, né? 11 países, 22 shows. O que aconteceu? Por causa da pandemia, a nossa turnê foi adiada, primeiro para setembro, agora para março do ano que vem, praticamente um ano depois, né? O nosso disco acabou tendo uma desacelerada por causa dessa situação da pandemia, e o nosso quadrinho foi postergado. Ele foi lançado agora no final de julho, né? Com a retomada parcial do comércio, dos shoppings, das livrarias físicas começando a reoperar.
Como a gente se organizou nesse momento? A gente lançou o disco, começou a pandemia, a gente ia lançar um clipe no dia do lançamento do disco. A gente lançou um em dezembro, um em janeiro, e lançaria um junto com o disco, né? No começo de março. O que a gente fez? Vamos segurar o lançamento desse videoclipe para uns 2 ou 3 meses depois, para gerar um conteúdo bem relevante. Então, lançamos o disco em março, o clipe que sairia em março saiu em maio, pula junho, em julho lançamos o quadrinho, vamos pular agosto e vamos lançar um conteúdo bem legal agora em setembro. Então, com um planejamento de um mês sim, um mês não, ao invés de ter 3 ou 4 meses de trabalho fortíssimo com o nosso disco, nossas músicas, nossos conteúdos, nós estamos tendo 1 ano para trabalhar até nossa turnê que ficou para março de 2021. Então, a gente lançou o disco em março de 2020, vamos trabalhar ele até março de 2021, quando a gente começar com turnês, né? Trabalhar o disco viajando e tocando. Então, a pandemia trouxe diversas soluções para nós. Esse lance de lockdown sessions ou lives já mostra que você consegue gerar um bom conteúdo e um conteúdo de muita relevância, né? Com alguns artifícios um pouco mais econômicos, mais compactos, mas que podem vir a se tornar um material que vai estar ali no teu YouTube para sempre, né? A tua live vai ficar gravada ali no Facebook e no YouTube para sempre, virou um conteúdo seu, você gerou um conteúdo. Então, eu acho que esse é o lado positivo do momento de pandemia. Vocês tiveram algum medo no lançamento desses materiais por conta disso tudo, de não repercutir tanto, por ter algum problema no meio disso tudo? Olha, como nunca ninguém lidou com essa situação, sem dúvida dá um medaço, né? A gente fica apavorado. Pô, a tua turnê adiada. Pô, você estava planejando ela durante 1 ano, né? Você foi contratado, foi tudo programado, tudo certo. E agora? Será que a gente vai conseguir reagendar? Ou para quando a gente reagendar, será que vai dar certo? A pandemia já vai ter passado? Não dá para saber. Então, o que a gente fez é o mesmo princípio do Blood. Damos 2 passos para trás, respiramos, não vamos sair se atropelando e tomando decisão precipitada, atirando para todo lado. Vamos pensar um pouquinho em como trabalhar com o que a gente já tem. Vamos falar com gravadora, vamos falar com a editora, vamos falar com a agência de booking que está planejando a nossa turnê, e buscar ajeitar da melhor maneira possível as coisas dentro de um novo planejamento. Foi o que a gente fez. Vou te dar um exemplo de oportunidade que aconteceu, pelo menos para mim, nesse período de pandemia, né? Eu já produzo e componho o material da Semblant há bastante tempo. E a gravadora recém contratou um vocalista que está bem famoso aí no meio metal na internet, no YouTube. E eles chegaram para mim e disseram: olha, Sérgio, o que você acha de escrever um disco para esse cara? Todas as letras, escrever todas as músicas, fazer uma produção completa, selecionar uma banda para que ele possa cantar num disco. Então, você aceitaria fazer isso? Eu nunca tinha feito esse trabalho, apesar de ser produtor da minha própria banda, mas na hora eu topei. Falei, ó, aceito. Uma oportunidade, né? Não, lógico que eu aceito. Se eu tiver autonomia de envolver mais alguém nesse processo, né, que é um amigo multi-instrumentista, dono de estúdio, que é o Marcelo Gelbke, de uma banda chamada Landfall, aqui de Curitiba também, de hard rock e rock melódico, que também tem um contrato com a Frontiers Records. Ele é um baita guitarrista, um baita multi-instrumentista e manuseia muito bem os consoles de um estúdio. Então, eu coloquei ele nesse projeto e a gente escreveu um disco de heavy metal anos 80, extremamente bem pensado, bem feito, nada na pressa, com uma imersão tremenda em 2 meses. A gente fez um disco inteiro em 2 meses, que logo quem é fã de metal aí vai poder conferir de perto, né, no YouTube, nas redes streaming aí. Então,
são oportunidades que nem teriam acontecido se não fosse a pandemia. Acho que dá para tirar alguma coisa boa, dá para tirar disso tudo, né, que acontece, existem oportunidades aí. Você sempre foi um grande apoiador das bandas curitibanas. O que você tem a dizer para a galera que está insegura, que acabou desistindo de lançar coisas esse ano? Tem vários amigos que acabaram desistindo de lançar trabalho esse ano. O que você tem de dica para dar para essa galera? Um apoio? Olha, galera, eu vou falar de uma maneira mais clara possível e mais sincera de alguém que atestou que isso funciona, tá? Então, eu não estou falando nenhum achismo para vocês. Se vocês não lançaram material agora, de repente vocês poderiam estar planejando um lançamento digital, algum trabalho digital, a pandemia seria o ideal para isso. Mas se vocês estavam planejando turnê, um trabalho um pouco mais detalhado, não estão podendo gravar videoclipe por se deslocar e estar na presença de outras pessoas, uma aglomeração, calma, pensa. O negócio é o seguinte: tem N ferramentas que vocês podem usar agora, como, por exemplo, solta um single nas redes de streaming, divulga e replica isso nas mídias e plataformas, né, na internet. Todo mundo está com uma presença digital muito maior hoje. Uma pelo home office, e eu garanto para vocês que o home office vai durar por um bom tempo, ou veio para ficar para muitas empresas que perceberam que é muito mais econômico e o funcionário rende muito mais em casa, né, no ambiente onde ele se sente confortável, pode ir até a geladeira da cozinha, pegar um tira-gosto ali e tudo mais. Então, a presença digital da galera na internet está extrema. Então, vocês têm N tutoriais, cursos e coisas focadas no music business, e não só nisso, mas na parte técnica também, como gravar, como editar, como mixar, como masterizar, que combo de equipamentos para você gravar em casa com valor bem abaixo, ou de uma maneira bem econômica, você pode adquirir para fazer funcionar. Então, se vocês não estão podendo lançar o disco e sair por aí fazendo show, agora vocês podem planejar uma lockdown session, cada um na sua casa grava a sua parte da música, depois vocês mixam e masterizam. Se vocês não têm conhecimento para mixar e masterizar, não tem problema. Tem vários estúdios aí que estão fazendo esse serviço com um valor muito menor para justamente incentivar e eles também se manterem trabalhando nesse período de pandemia. Vocês podem criar, quem não tem um canal no YouTube ou na Twitch, vocês podem criar um canal, cara, para bater papo, para fazer bate-papo com outras bandas do gênero de vocês e chamar os fãs de ambas as bandas para interagirem e engajarem nesse bate-papo. Tá? Ao mesmo tempo, vocês podem pesquisar aí e estudar como fazer um bom e-commerce funcionar, se vocês não têm um e-commerce do merchan da banda. Se vocês não têm merchan da banda, é o momento de vocês começarem a desenvolver alguns produtos, camiseta, caneca, colete, porque as pessoas não querem mais consumir só a sua música hoje. Elas querem consumir uma experiência que você pode proporcionar em todas as redes sociais e plataformas digitais. Né? Hoje existe um YouTube Music, porque o YouTube conseguiu de maneira genial unir a música e a imagem. Né? Hoje não é mais tão caro produzir um bom videoclipe ou um bom lyric video como era 10, 20 anos atrás. Então, com pouco investimento e um bom planejamento, você consegue fazer um upgrade danado aí na carreira da tua banda. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui. Se você não sabe nada de music business, por exemplo, eu falei essa palavra aí, mas, music business, negócio na música, hoje, qualquer músico profissional entende que você tem que ser o administrador, o gestor da sua própria carreira musical, ainda que você assine contratos e tudo mais. Então, tem, por exemplo, um curso do Paulo Baron, proprietário da Top Link Music, né, que é empresário aí do Xamã, foi empresário do Scorpions, do Angra, está há 31 anos no mercado. Ele lançou um curso chamado Rocking Your Life, que é um curso de mentoria, na verdade, é uma mentoria em 57 aulas para você aprender tudo sobre music business. Como fazer uma programação, como ter uma relação com assessoria de imprensa,
como ter uma negociação com gravadoras, casas de show, turnês, desmistificar um pouco desse mundo que pode te ajudar, fora a parte do talento, a se engajar numa carreira. Então, fazer um curso como esse, nesse período, pode ajudar muito você. Esses são os lados positivos para os músicos, né? Até porque os músicos, muita gente não acaba não levando isso de uma maneira profissional, porque não entende a banda como uma empresa, né? Eu acho que você pode falar um pouquinho sobre isso, né? Me confirmar que a banda, ela é uma empresa e funciona como uma empresa, né? Ela tem que lidar com marketing, ela tem que lidar com administração, com dinheiro e tudo mais. Sim, sem dúvida. Eu acho que não tem mais como, Mai, uma banda hoje não enxergar o funcionamento dela. Se é uma banda que quer crescer, ter uma carreira, ascender no mercado musical, seja iniciando digitalmente ou no ambiente, no âmbito físico, seja lançando só o disco no Spotify ou no Spotify e em versão CD, vinil. O vinil voltou com muita força para o mercado nos últimos 2 anos. Não tem como você conseguir ascender numa carreira se você não entender um pouco de administração. Porque, ainda que seja um trio, são 3 pessoas envolvidas no mesmo projeto. Você vai receber cachê, você vai receber retorno e monetização das suas músicas rodando em plataforma digital, ou sendo exibidas no YouTube, né? Ou sendo lançadas por um selo, uma gravadora. Você tem que administrar esses recursos de uma maneira que eles possam se tornar um capital para a banda continuar investindo em si mesma, gerando aos poucos uma renda que começa baixa, mas vai aumentando, né? Com ferramentas de administração, conhecimento, finanças, uma banda hoje consegue se estruturar profissionalmente, sim. E muitos músicos têm um pouco de preconceito em ver a banda deles funcionando como um negócio, porque, eu não quero tornar minha música só um produto, a minha música é arte. É justamente por isso. É sua arte, é sua música. Você tem que cuidar de uma propriedade intelectual sua com toda a proteção e buscando projetar ela da melhor maneira possível. Então, eu não vejo hoje como uma banda séria consegue continuar ou construir uma carreira sem ver a banda como uma empresa e como algo bem estruturado organizacionalmente para poder, né, não ter problemas depois. Porque senão depois é conflito por causa de dinheiro entre os membros. Você chegar numa grande oportunidade sem saber aproveitar ela. Você está frente a frente com uma gravadora, uma boa oportunidade, você não sabe analisar um contrato, você não sabe o que estão te oferecendo. Então, às vezes, você pode até cair numa oportunidade ruim, né? Então, estudar, né, ter conhecimento sobre o show business e o music business é tão essencial quanto você estudar música e o que você está fazendo musicalmente mesmo. Sim, isso é muito importante, até porque tem muita gente que eu já vi acontecer com as pessoas próximas de cair no ponto do empresário, né? De empresário que leva a banda pro buraco e o dinheiro embora. Isso acontece há muito tempo, né? A banda tá ali sonhadora, se projetando em grandes palcos, viajar pelo mundo. Uau, estamos ganhando cachê. A banda, nossa, estamos vivendo disso. Cara, tá vendendo muito disco. Uau, puta, tá acontecendo, velho. Um cara quis contratar a gente, representar. Pô, pega, me representa. Tira isso das minhas costas, eu só quero voar. Cara, não é assim que funciona. Isso funcionava nos anos 80, funcionava nos anos 90. Se você é um empresário e o gestor da sua própria carreira musical, ao falar com um empresário, com um contratante de casa de show, com um contratante de turnê, com um produtor de estúdio, você vai ter uma relação de empresário para empresário. Sabe? Investidor contratado ou contratante e contratado. Você vai ter uma visão diferente. Digamos que ninguém vai te enganar se você já tiver conhecimento suficiente para falar de igual para igual. Então,
esse exemplo que eu dei do curso do Paulo Baron, né, de music business, de mentoria para você conhecer como é o mercado da música, é uma grande ferramenta para as bandas poderem estar se profissionalizando durante a pandemia. Vocês não podem estar rodando com a banda, pelo menos vocês estão planejando e aos poucos estruturando um registro de marca, ter ali um site.com.br, .net, porque site hoje é uma porta, ainda funciona assim, e é uma porta para você, através do LinkedIn, poder ter várias janelas, uma web store, um domínio que protege a sua marca, porque vai que alguém pega o mesmo nome da sua banda e registra o domínio.com, entendeu? Faz uma página no Facebook, um perfil no Instagram, um perfil no Twitter. Enfim, hoje você pode ter uma presença digital enorme. Basta querer aprender, estudar e buscar esse conhecimento. Acho que essa é a grande dica daqui. Estude, se prepare, porque pode vir aí. É isso. Não seja enganador. Mai, a gente está tendo uma oportunidade de se preparar para o mundo pós-pandemia, né? Então, uma das maiores oportunidades que eu vejo que os músicos estão podendo ter agora é justamente isso, estudar, se reinventar, poder perceber o mundo de possibilidades para divulgar suas carreiras que se abriu com a internet, né? Pô, a gente acabou de falar, live, lockdown session, mídias sociais, um canal no YouTube, uma banda entrevistar a outra, você poder engajar a galera nesses eventos, pô, uma live como essa que a gente está fazendo, né, batendo um papo aqui, isso já engaja uma galera. Tudo ajuda. Então, quando o mundo voltar a funcionar normalmente aí, quem se preparou vai estar voando na velocidade da luz, com certeza. E falando em pós-pandemia, o que você acha que vem de bom do pós-pandemia para a cena rock de Curitiba? O que você espera disso? Olha, eu acho que, até pelo feeling que eu ando sentindo, pelo feedback que eu ando colhendo de muita gente aí, tinha muita gente que já estava, ficando caseira, não querendo sair. Ah, não, pô, minha fase de ir em bar à noite, sair, ver banda ao vivo, ficar no meio da galera já passou, me tornei uma pessoa caseira, nem estou bebendo álcool, agora estou adquirindo hábitos saudáveis. E mesmo que eu fosse lá só para beber uma água, sair de casa, me arrumar, essas pessoas, 5 meses depois, elas estão desesperadas para poder viver essa emoção de novo. Então, eu considero que 5 meses de pandemia no Brasil fizeram um reboot, assim, né? Você simplesmente voltou a fita, os padrões e formatos de mercado que estavam se criando já caíram por terra, tudo vai recomeçar do zero, e eu acho que as pessoas vão voltar com outro gás. Os poucos bares e restaurantes que estão reabrindo já com algumas operações, eu andei visitando alguns, o pessoal está afoito, afobado, quer tomar uma cerveja, respirar fora de casa. Então, o mundo pós-pandemia, para mim, tanto para a cena rock em Curitiba, quanto para a cena rock do Brasil, do mundo, vai ser um mundo onde as pessoas não vão querer perder shows, não vão querer perder oportunidades de curtir aquilo que elas realmente gostam de fazer. Aquela rotina cansativa, ai, que saco, eu tenho que estudar, vou num happy hour, talvez no fim de semana vá num bar, vou para academia todo dia, que saco. Hoje as pessoas, cara, porra, eu não vejo a hora de voltar para academia, que bom que as academias voltaram. Tem muita gente dando 10 vezes mais valor para as coisas do que davam antes, né? Isso foi um ponto positivo também, as pessoas sentirem que a liberdade que a gente tem é preciosa. A oportunidade de viver, de fazer alguma coisa fora de casa. Eu acho que essa coisa que você está falando do valor, o valor que essas coisas, esses momentos, eles têm. As pessoas estão percebendo isso. Porque antes estava na rotina, ninguém percebia, né? E agora, quando você não pode, é muito mais interessante, né? Sim. Não, eu falo por mim, eu vou no mercado, eu adoro, graças a Deus que eu estou indo no mercado. Eu arrumo uma desculpa, putz, acabou, parou.
comprar farofa. Qualquer coisa, qualquer desculpa para você sair um pouco dessa situação e viver um pouquinho da normalidade já agrada. Lógico que muita gente ainda está 100% reclusa. A gente tem aí um 30%, 40% de pessoas que ainda estão se mantendo no lockdown. As pessoas que podem, né? As pessoas que têm condições de trabalhar em home office, de gerar renda sem sair de casa, ou pessoas que, porventura, têm uma boa reserva, né? E podem permanecer em casa, não sair para trabalhar. Essas pessoas ainda vão ser um pouco mais cautelosas, mas, sem dúvida, isso é uma mensagem que eu falo, inclusive, para elas. O futuro não é só lives e, né, eventos digitais, pessoas em casa ou pessoas dentro do carro assistindo a um show, de maneira nenhuma. Tenho certeza que os shows com aglomerações vão voltar, sim. Países que já não têm mais nenhum indício de pandemia, como Suíça e Finlândia, já estão tendo shows ao vivo em caráter normal. 700, 800, 1.000 pessoas assistindo shows, né? Eu ouvi falar de um amigo na Nova Zelândia agora, vai ter um show lá, que está ansiosíssimo para ir, não lembro de qual banco, mas as coisas já estão acontecendo em alguns locais do mundo. Com a vinda da vacina, né, ainda que a previsão diga novembro, dezembro, as coisas vão facilitar ainda mais. Então, eu tenho certeza que a gente vai viver um final de ano com uma retomada cautelosa, aos poucos, tímida, e 2021 a gente vai ter muita coisa legal para curtir, show ao vivo, festival, a gente vai voltar para os trilhos, sim. Eu tenho essa fé, tenho essa convicção, porque é o que já está se mostrando presente, né? Nem fale. Todos nós queremos que isso volte, né? O calor humano faz falta. Faz muita falta. A gente não consegue se desvencilhar desse relacionamento humano, né? Ainda mais na música, a troca de energia de uma banda no palco com o público ali embaixo, o público manda energia para a banda manda energia para o público, aquela emoção, a tela de um computador, um Blu-ray, um DVD, nunca vão te impactar da mesma forma. Né? Não é a mesma experiência, de qualquer forma. Mudando completamente de assunto, uma coisa que eu acho que você tinha comentado comigo um outro dia, sobre como foi o planejamento do livro. Eu acho que muita gente nem sabia que você ia lançar um livro, que você estava escrevendo um livro. Como é que foi planejar tudo isso, a construção disso? Então, há 2 anos, eu já vinha trabalhando focado nesse projeto. Um grande amigo meu chamado André Meister, né, que é um ilustrador de muito renome, ele já ilustrou as principais estampas das camisetas da Nerd Store do Jovem Nerd, né? Quem segue aí o podcast do Jovem Nerd, o canal do Jovem Nerd, já viu com certeza as artes do André Meister, tanto para os podcasts deles quanto para as camisetas. Ele já ilustra bastante coisa para RPGs renomados ao redor do mundo, Conan o Bárbaro, Call of Cthulhu e esses RPGs baseados em Lovecraft. Várias coisas para quadrinhos, e inclusive fez capa, encarte, todo o conceito gráfico para o último disco do Pain of Salvation, que é uma das maiores bandas de metal progressivo da história, né? Então ele já tem um nome muito forte com ilustração, ele também é escritor, e ele veio morar de São Paulo para cá 2 anos atrás. Então, ele apareceu lá no Blood, a gente começou a trocar uma ideia, ele tomando uma cerveja, eu tomando uma cerveja ali também. Olha, cara, como é que estão os projetos? Cara, inclusive eu estou com um roteiro aqui, um script, para uma saga inteira, longa, um universo gigante em quadrinhos, que eu já tenho pré-concebido através de letras conceituais que eu venho colocando na banda há pelo menos aí uns 13 anos, 13, 14 anos, e de repente a gente podia começar a juntar forças e transformar isso numa realidade. E ele falou, cara, vamos nessa, fala um pouquinho mais, eu já vou. Ele anda com um caderninho, fazendo esquetes,
E já começou a ilustrar umas ideias, a gente começou a falar. E ele, cara, vamos marcar uma reunião durante a semana. Aonde você mora aqui em Curitiba? Eu falei, cara, eu moro no São Francisco. E você, cara, eu estou morando no São Francisco também. Eu falei, sério? Mas aonde no São Francisco? Ah, aqui nos arredores do cemitério municipal. Não, eu também, cara. Não é possível. Quando a gente viu, a gente estava morando num raio de 3 quadras um do outro. Então a gente começou a se encontrar todo dia, escrever, conceber, fazer sketches, começar a trabalhar num projeto das páginas, do concept art dos personagens, e a gente começou a dar vida para o projeto, né? No primeiro ano, a gente decidiu transformar a introdução que a gente desenvolveu numa versão de 30 e poucas páginas, que a gente imprimiu por conta e resolveu lançar na CCXP, na Comic Con Experience, em São Paulo. Essa parte eu não sabia. Foi bem legal. A gente pegou um stand lá no Artist Alley, né? O André sempre teve uma presença lá. A gente começou a trabalhar. Pô, vamos testar, vamos ver o que a galera acha da ideia, vamos apresentar a ideia. E foi explosivo, assim, começou a gerar uma demanda absurda. As pessoas começaram a dar um feedback muito positivo disso. E a gente decidiu, vamos achar uma editora. Então, a gente começou a procurar umas editoras, mas a conclusão foi a única editora que trabalha com terror, com essa roupagem metal, agressiva, né? E que combina com a sonoridade dark e a personalidade da Semblant, é a Dark Side, né? É a Dark Side Books. Então, através de alguns contatos em comum, a gente chegou até eles e, basicamente, eu apresentei o projeto. Falei, olha, a banda já tem 15 anos, a gente tem uma relevância bem legal ao redor do mundo aí, para pessoas que gostam de metal. E isso aqui é uma saga inteira, baseada em algumas letras que eu faço, sobre um fim do mundo muito próximo, um apocalipse crescente, depois que uma civilização inteira de vampiros que estavam no submundo desde o início dos tempos ascendeu para a superfície terrestre. Antes eles tinham acordos com as instituições humanas, ali eles botaram os acordos para baixo e falaram, não, os seres humanos são gado e nós somos o topo da cadeia alimentar. Então, vamos dividir eles aqui em colheitas de sangue, campos de concentração e tomar o mundo. Então, a história se passa no processo de tomada do mundo, quando resistências humanas se juntam em clãs, grupos de sobrevivência, caçadores, para resistir a isso. E, nesse período, né, 300 anos depois que esse processo começou, a gente conhece os primeiros personagens e a gente tem alguns personagens centrais ali, mais precisamente uns 3 personagens que vão ter suas histórias colidindo no meio de uma saga épica onde humanos são ameaça, a civilização de vampiros são ameaça, uma outra ameaça sobrenatural, que eu não vou dar spoiler para dizer o que é, também é uma ameaça para os vampiros, para os humanos. Então, é uma confusão, realmente, de pessoas tentando sobreviver e cumprir suas missões. Nisso, e nesse roteiro, o André e eu projetamos muito das nossas vivências, das nossas emoções, da nossa visão filosófica, política, social sobre a vida e sobre o mundo nessa saga, né? É uma saga realmente de terror, é bem épica. O que foi lançado agora foi a primeira edição, que é uma edição, modéstia à parte, bem legal, um formato extremamente luxuoso, páginas de beral vermelho. Lindíssima, eu estou apaixonada pela capa dele, só a capa desse livro ela já é maravilhosa. As ilustrações estão assim, de uma finesse. Não, e eu tenho que não só enaltecer, modéstia à parte, o trabalho que o André e eu fizemos, mas eu tenho que enaltecer o trabalho que a Dark Side Books, na pele aí dos 2 grandes sócios e cabeças da Dark Side, que são
o Chico e o Chuck, que são sócios lá, porque eles têm um primor pelo design, pelo capricho na parte literária, em revisar, em conferir, em organizar tudo para lançar, que nenhuma outra editora tem. Eu tenho realmente muitos livros, muitas revistas em quadrinhos, já desde a minha pré-adolescência, e eu nunca vi uma editora tão caprichosa e primorosa com os lançamentos deles. Então, com certeza, não foi só a materialização de um sonho meu, poder ter uma saga em quadrinhos sendo lançada de uma maneira tão incrível. Mas eu acho que o cenário musical dentro do rock e do metal no Brasil ganhou muito com isso, porque acredito que é a primeira vez que uma banda de metal brasileira desenvolve um trabalho em quadrinhos tão primoroso e com um alcance de mercado tão grande. E lembrando que esse material não foi desenvolvido para ser um merchan da banda. Ah, eles têm um quadrinho e também tem uma camiseta. O roteiro foi muito bem pensado por pessoas que são fãs de quadrinhos, fãs de literatura. A gente foi muito meticuloso em todos os detalhes. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Nosso tempo está acabando aqui, Sérgio. Só me diz então aqui, onde é que a galera pode comprar o livro? E deixa seu último recado aí para quem está assistindo a gente. Olha, todos vocês que querem comprar Semblant Blood Chronicles, vocês encontram em toda a rede de livrarias Curitiba, aqui em Curitiba, né? Todos os shoppings, todas as livrarias Curitiba que já estão funcionando com horário reduzido ou, né, dentro das possibilidades, já estão com ele disponível. Vocês também podem comprar no site da Darkside, que é o darksidebooks.com.br, e também pelas redes sociais da Semblant. Vocês podem mandar um direct para nós no Instagram, no Facebook, e a gente também está fazendo venda pelas redes sociais da banda. E como último recado, eu quero dizer uma coisa para cada um que está assistindo. Prestigiem os bares, os restaurantes, os eventos da nossa cidade, porque o segmento de bares, restaurantes, shows, os cinemas, quando forem retomando suas atividades, eles vão precisar muito de vocês, para que os prejuízos acumulados possam sensivelmente aos poucos serem sanados, tá? Para que todos nós continuemos funcionando, a gente depende do coração de um bar, de uma casa de shows, que são vocês. Então, assim, prestigiem também os músicos, assistam às lives. Se você pode ajudar, compre um CD, compre uma camiseta, faça lá uma doaçãozinha, nem que seja de R$5, R$2, no PicPay das lives das bandas, né? Os técnicos de som de Curitiba, que estão todos parados também, eles se juntaram para fazer lives e campanhas de doação. Ajude o segmento do entretenimento para que, quando tudo passar, né, o Altos Agitos aí tenha muitos eventos para cobrir, fazer resenha e a cultura da nossa Curitiba aí continuar sendo fomentada. Eu digo, né, pelo rock and roll e pelo heavy metal, que a gente continue tendo público, que a gente continue podendo funcionar, que ninguém tenha desmantelado nada ou fechado as portas. Tudo vai depender da força e do apoio de vocês, galera. Então, eu conto com todos vocês aí. Não só para o Blood Rock Bar, não só para Semblant, não só para Semblant Blood Chronicles, que é o meu quadrinho, mas também os demais empreendimentos, bares que vocês curtem e gostam de frequentar. É isso. É isso mesmo, galera. A gente conta com vocês para colocar tudo de volta nos trilhos e aproveitar a vida da melhor maneira possível, botando todo mundo na ativa de volta e trazendo o melhor de Curitiba, que é as nossas noites, os nossos shows, os nossos eventos, a nossa comida, né? Eu acho que a cultura de Curitiba é muito rica, né? A gente tem que aproveitar disso. Lembrando que Curitiba é a capital nacional, a capital brasileira do rock, né? O rock and roll aqui é lei. A galera em São Paulo fica chateada que eu falo isso, Rio de Janeiro, BH, né? Todos os públicos da Semblant percebem o quanto eu defendo Curitiba e
e divulgo Curitiba para o mundo todo, mas é uma grande verdade. Curitiba tem uma cultura muito rica, um circuito musical, não só para o rock, para todos os gêneros, muito, 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 muito forte. E quando casas de show, bares, produtores de eventos, equipes técnicas, músicos e públicos se juntam, ninguém segura. Então, quando a pandemia passar, a gente vai estar mais junto do que nunca. É isso aí. Galera, se você perdeu alguma parte dessa live, se quiser rever, vai estar no Facebook, vai estar no GTV e no nosso YouTube também. Lembrando que toda quarta a gente está live, ao vivo, a gente está live, a gente está ao vivo com um convidado diferente. Vejo vocês na próxima. Beijo. Obrigado, Mai. Obrigado, Altos Agitos. A gente se vê aí. Obrigado, galera.